Conheça agora mesmo os heróis e seus autores que fazem parte da Coalizão BR. E seja um apoiador do quadrinho nacional clicando no link no primeiro comentário fixado. Heróis e Mais Legado. Gigante Richard Inquebrável. Rodrigo Superprumo O Doutrinador. Wagner Tomazoni Dante. Adriano Ferreira Lâmina Selvagem. Fabiano Silva Universo HB Pajé. Coalizão BR. Link no comentário fixado. Léo Flamengo. Léo Flamengo Rio se tornou membro por 8 meses. Eu espero de todos vocês histórias que cativem os leitores, que façam que os leitores torçam pelos personagens. Coalizão, manda em brasa. Cara, eu vou falar um negócio pra você, ô Léo Flamengo, e inclusive já vou fazer disso uma espécie de pauta com os meus consagrados aqui, enquanto o Wagner, né, você ia dar uma bocejada de sono, mas você não faça isso quando eu tô falando. Esse seu negócio novo, vermelho, que você colocou aí no microfone, parece um pau de vassoura, mas não era sobre isso que eu ia falar. Vem cá. Mas não é novo. Eu nunca Só tá tinha aparecendo. reparado. Esse menino falou uma parada aqui a respeito das histórias cativantes, e eu sei que é uma preocupação do Fabiano, do Adriano, de todos nós, né? A gente está começando nessa onda de escrever quadrinhos de verdade agora, porque nas nossas cabeças e nas brincadeirinhas, desde pequeno aqui, com certeza todo mundo brinca disso e escreve isso como hobby, como passatempo, mas claro, os rapazes aqui já têm experiência profissional, eles já sabem como é você elaborar uma história, botar ela em quadrinhos. E a parte mais tensa, receber o feedback da galera. Você não sabe, né? É uma surpresa. Vamos ver o que os caras vão gostar, não vão gostar. E hoje, cara, eu tava terminando os 4 episódios dessa 5ª temporada do Stranger Things. E eu não sei Terminei se vocês... também. Terminou? Terminei Você- ontem você também, tá de acompanhando? madrugada. Eu ainda não Sim. vi. Olha lá. Mas você tá acompanhando alguma coisa, Wagner? Você chegou a assistir alguma coisa? Você tá em que Eu lugar? assisti Você tudo, viu mas a ainda série? não vi os... eu parei Só na não viu última a 5ª temporada. temporada. Só não Tá. vi essa. É. Tá, o Tony provavelmente não tá nem aí com esse A negócio. 11 morre, tá? No 4º episódio. Mas por 3 vezes. Não, eu tô- Ó, o Wagner não gosta nem... Eu assisti 2 episódios apenas, Giga. Só vi 2 episódios. Ok. Adriano, tá acompanhando ou não tá nem aí com os peru? Assisti o primeiro. Dessa quinta? Isso. Dessa 5ª. Fabiano tá preocupado com isso, Tô tranquilo, né? Tô nem- light. mas não tá assistindo, não tá Sabe assistindo. nem quem é o Não, Demogorgon. mas não. Lógico que eu sei, pô, mas eu tive que parar, realmente. Eu parei de assistir na 3ª temporada, né? Então, eu não pude mais por Ih, causa de parou uma logo série de coisas. ruim. Essa é ruim, viu? É a que eu Então, menos gosto. e aí, o que acontece? Por causa do excesso de coisas do próprio universo HB que a gente estava desenhando, fazendo um monte de coisa e tal, eu não pude mais Você tá me certo. aplicar isso. Eu não pude Você tá aplicar. certo. Tá certo. Mas eu vou te dizer, Vagabundo é a gente. A 4ª temporada é muito boa. a 3ª temporada A quarta espalhou a roda. é melhor, né? A 3ª temporada espalhou a roda. Teve muita gente que largou ali. Teve muita gente que desanimou muito da série. ali. Quase que eu largo, viu, Giga? Quase que eu largo na 3ª temporada. Nossa, É porque que ela é bem arrastada demais. Muito arrastada. Enfim. Ela é bem... A primeira é boa, a na minha segunda e visão, a terceira são mais ou menos, mas a 4ª é boa de novo. A 4ª Eu gosto é- muito da segunda. Eu adoro a 1ª e a 2ª temporadas, eu acho sensacionais. A 3ª eu acho muito Turma do Didi. Eu achei que ficou um negócio muito comando maluco, assim, as criancinhas abusam muito do exército russo e tal. Achei que ficou um negócio meio... Vocês não acharam que essa 5ª temporada tá muito esquisita, com todo mundo grande querendo, agindo como criança, todo mundo já quase adulto? Vamos mudar ali, de agindo- assunto. Por que a gente tá falando Cara, de Stranger Things? então, Eu nem eu assisti esse só- negócio. Ninguém me falou. Você respira. Eu vou só passar por isso para chegar em outro lugar. Essa impressão que você teve, Tony, ela é uma impressão antes de assistir, tá? Os 4 episódios estão divertidos, mas calma, eu não vou dar spoiler. Respira, Wagner, você está tenso. Veja bem, qual que é a minha observação com relação à história cativante? Eu ainda estou falando daquele menino que comemorou o remembro ali. O lance é o seguinte, enquanto eu estou escrevendo o Inquebrável e mais 2 outras historinhas paralelamente, eu estou assistindo e consumindo muita coisa. Stranger Things é uma dessas coisas. E eu tô ficando muito encafifado que essas obras modernas, visivelmente
como é que eu posso usar um termo aqui, cara? Balizadas por uma série de questões que não podem ser abordadas e que certos padrões que não podem ser quebrados. Tem muito tabu que essa galera não tá tendo coragem de expor nas histórias que a gente consome em filme e série de pelo menos 10 anos pra cá. Vocês sabem do que eu tô falando. E assim, Stranger Things... Você tá fazendo tudo isso pra não falar a palavra lacração, é isso? Tipo... Não é todo isso. esse É porque é mais do que isso. Não é mais, eu já entendi. A lacração também. Mas é que o politicamente correto não tá deixando escapar do previsível. Eu vou te dar um exemplo, tá? Tem um relacionamento muito interessante nessa quinta, mas que vem da 4ª temporada, que é a amizade do Will, que é o Will the Wise, né? O Will Byers. Tu vai dar um exemplo falando da 5ª temporada que eu não vi ainda. Calma, mas eu vou sair dessa live. Você não faça isso. Você é importante aqui. Você é contratado. Você é contrato fixo. Né? Ninguém falou que um dos temas ia ser Stranger Things. Não tá Não, mas essa é importante demais falar disso. Pelo amor de Deus, vai ao ponto. Pula de Stranger Things, passa por cima de eu. Tô quase quitando aqui. Tem uma amizade. Eu volto depois que... Você, o Will, você assistiu a 4ª temporada, certo? Aham. O Will é gay ou é hétero? Gay. Você sabe disso, você conhece o personagem. Você se lembra da Robin, a atendente que namorou com o Steve? Sim. Que ela é da uma turma. Ela é lésbica, certo? Sim. Então, são dois personagens que estão desenvolvendo uma amizade. E, por exemplo, um relacionamento romântico entre os dois é inconcebível para Netflix, porque ambos já foram sinalizados como dois personagens queer. E eu acho que essa previsibilidade de que nada nunca vai acontecer entre os dois, mesmo com eles se aproximando, exato, Elvis, torna o roteiro muito quadrado. O roteiro politicamente correto, ele é muito quadradão. Você sabe que a história não vai escapar daquilo ali. Pô, mas o teu exemplo foi pegar pessoas que têm uma sexualidade incompatível pra formar um relacionamento e ficar frustrado porque, obviamente, elas não vão formar um relacionamento? Exato. Esse foi o meu exemplo. Você descreveu de uma maneira horrível. E aí ele tá colocando... E ele está colocando como o rapaz falando sobre a importância da gente, de nós escritores, autores, né, editores aqui, trazer personagens que sejam realmente cativantes, que não decepcionem o público durante a jornada onde a gente está Tony, escrevendo. Que ao mesmo tempo traga uma quebra de expectativa. Então eu queria saber do Adriano, eu queria saber do Fabiano e desse outro moço de bandana sem graça aqui, que está me descrevendo dessa maneira tão contundente. Se vocês estão pensando nessa questão do plot twist, de trazer uma surpresa impactante enquanto vocês escrevem, ou se vocês deixam a coisa simplesmente fluir e se for previsível qual que é a maior preocupação quando vocês estão escrevendo um roteiro de quadrinhos? Porque de verdade, eu com o meu Inquebrável aqui, eu tenho essa coisa idiota de querer surpreender, sabe? A cada 2, 3 páginas eu quero trazer um elementozinho. Eu sei que não dá para fazer não é? Ah, meu Deus, mudou a história de novo, mudou para cá, mudou para lá. Mas tem um ponto de equilíbrio. Eu vou começar pelo Adriano, tá? Que eu sei que já tem aí 5 edições do Lâmina, só do Lâmina na caixa. Como que é essa composição? Como que você vai do ponto A pro B, irmão? Olha, geralmente acontece de forma muito orgânica, né? Tá. O que eu vou escrevendo. Mas, assim, claro que tem pontos que a gente faz um planejamento exatamente desses plots, né, da história. E eu vou falar uma coisa que acho que todo mundo vai concordar, porque, assim, a gente já tem hoje mais de 80 anos de quadrinhos. Ok. Então, assim, a gente inovar, né, é muito difícil. Esses elementos. Então, assim, a gente tenta brincar, na verdade, com esses elementos. Tem algumas coisas no universo do Lâmina, né, que a gente vai ver, né, que não posso falar que vai ser um puta de um spoiler, porque eu tenho o encerramento da primeira fase todo planejado, né, mas eu posso dizer o seguinte, que toda essa fase 1 do Lâmina, né, que seria ali os 10 primeiros volumes que a gente está trabalhando, né, a gente vem trabalhando uma descoberta de poderes. Ok. Controle de armadura e tal. Mas no início da segunda fase, a gente vai ter uma reviravolta, uma brincadeira bem bacana, assim, com esse lance da jornada do herói. A gente vai conseguir diferenciar. Mas, assim, como eu falei, tem coisas que saem de forma orgânica, mas também tem coisas que a gente tem que ir fazendo de forma planejada, porque senão a história fica sem pé nem cabeça, né? Vai tomando rumo, daqui a pouco você não fecha aquele arco, fica em aberto, e é bem complexo isso aí.
Então, e deixar a ponta solta é uma loucura do caramba, né? Essa é uma parte divertida, né? Que eu acho que todo mundo que já escreveu de alguma forma, porque é sempre interessante, o pessoal que acompanha provavelmente já teve a experiência de tentar criar suas próprias histórias em algum momento também, né? Mesmo sem tornar isso profissional, o Nerdola gosta disso, né? De inventar as suas histórias, criar seus personagens. E essa parte do desenvolvimento orgânico é uma das coisas mais legais, eu acho, porque todo mundo tem essa ideia, provavelmente, de um ponto de partida, né? Qual vai ser a origem da história, sabe mais ou menos aonde quer chegar, talvez tenha alguns momentos ali no meio da história que pensa em colocar, só que o meio do caminho, realmente, ele vai saindo organicamente, às vezes coisas que você não planeja, né? Elas vão acontecendo e às vezes até mudam um pouco, né? Pra onde a história tá indo, mas você sabe que você tem que chegar em determinado lugar. Exato. É tão natural, Wagner, que eu fiz no Lâmina o que todo mundo faz, que é o lance da jornada do herói. Só que eu fiz isso sem saber, sem nem conhecer a jornada do herói. Tá. Então, assim, é uma coisa muito natural para todo mundo, entendeu? Então vai ter o cara sofrido, né? Vai ter o cara que orienta ele, vai ter o antagonista. Então, assim, são coisas padrão que tem que ter, que são a jornada do herói, e que a gente trabalha, mesmo sem não conhecer a jornada do herói, já estava trabalhando sobre isso, sabe? É porque a gente consome a jornada do herói desde que nasceu, né? Em muitas obras. Né? Então, é arquetipal, vem de dentro para fora. A gente reconhece a jornada do herói porque ela está em todo o imaginário coletivo. Então, antes de... mas, por exemplo, tá? Eu sei que o Wagner, aqui, né? Um exemplo da Nerdola Comics. O Wagner costuma terminar os roteiros com bastante antecipação e ele já tem, sei lá, 415 edições do Dante prontas. Tudo roteirizado, bonitinho, tal, certinho. E eu, com o Inquebrável, eu escrevo 30 páginas, deleto 10, faço de novo. Aí volto 15 para trás, vou para frente. Sabe por quê? Porque o meu maior medo, vocês já devem ter passado, os três aqui de baixo. O meu maior medo é o seguinte, cara. Vocês já passaram por uma situação de pegar, por exemplo, um volume anterior de vocês, e aí você tá relendo, você tá revendo as páginas, você fala assim, pô, aquela ideia que eu tive agora, eu podia ter deixado um gancho aqui nessa página, eu podia ter feito, sabe? Ter deixado um negócio, um easter eggzinho aqui. Mas isso é uma coisa que sempre vai acontecer. Você sempre está evoluindo o seu trabalho, né? A gente estava comentando nos bastidores aqui, né? A gente falando sobre um pouco da animação do Pajé, né? Que os caras lá do estúdio de animação estão quase me matando do coração. Sim. E eu já tinha conversado com o Tony e tinha conversado também com a galera aqui o Adriano tinha conversado com ele, que eu iria redesenhar mesmo o Pajé número 1, né? Com o meu traço atual, né, por causa da situação toda. Mas falando sobre essa questão de roteirização, o Pajé é o indígena hoje mais cancelado, graças a Deus é o que mais vende também, mas é o mais cancelado hoje no Brasil porque o inimigo dele é outro índio. Tá. Simplesmente por isso. Não é o homem branco, né? Não é o homem branco. E sabe o que é engraçado, Elvis? Sabe o que é engraçado? Porque no primeiro volume ele foi contra os colonizadores, né? Então o pessoal imaginou o quê? Tá vindo o número 2. Pô, ele vai arrebentar com os homens brancos, vai acabar com a turma. Mas ele gosta de loura também, né? Foda, né? Esse loura. Pô, Fabiano, mas isso aí é muito interessante, porque exatamente esse sim é um bom exemplo daquilo do que o Giga tava falando, ao contrário do exemplo que ele tava tentando dar, né? Mas que ele você queria pode basicamente. dar o seu também, você pode fazer o seu exemplo depois. Ele tava frustrado porque a série não ia abordar a cura gay no meio do negócio. Pô, tá faltando. É tão previsível que não vai ter cura gay em Stranger Things, né? É um exemplo, convenhamos, né, poxa? Não é questão de cura de nada, não foi isso que eu quis dizer. É que nossa, é tão óbvio que o gay não vai ficar com a lésbica, poxa, mas, olha bicho, só. Né? Esse é um exemplo péssimo, é um exemplo péssimo. Não é, não, mas olha, o Fabiano trouxe aqui um exemplo bom de verdade. Porque, realmente, e isso sim, se você tá vendo um protagonista indígena em qualquer história de Hollywood, você sabe que o vilão vai ser o homem branco. Você sabe, tipo, isso é óbvio.
Essa você, lá de longe, você não precisa... essa é a parte previsível e engessada que é ruim, porque você já sabe de antemão todo o roteiro, praticamente, justamente só por saber quem é que tem que ser o inimigo. Então... Só que eu entendo o que o Giga tá querendo dizer, Wagner, Obrigado, porque assim, irmão. a gente tá vindo de 15, 20 anos de uma cultura woke que dá a direção de todos os roteiros. Então, o menino, adolescente que tá descobrindo sexualidade vai se apaixonar pelo amigo. Isso aí se tornou batido. Cara, a própria então, o que seria Robin... interessante, talvez disruptivamente, Giga, Sim. o que você queria falar, é que ele, por conta de estar se conectando com a menina, rolasse alguma coisa, mesmo que não fosse permanente. Sabe por quê? Mas fosse um romance ali. Ele voltasse para os padrões de fábrica, é isso que você quer dizer? Padrão de fábrica. Não, você sabe por quê? A própria Robin, ela é apresentada como uma pessoa heterossexual. Ela tem um romance com o Steve antes de romper e ser convertida para a homossexualidade. Ela é apresentada assim. Ó, tá fazendo cara de confuso porque não prestou atenção na série. Mas eu estou aqui para te ajudar nesse sentido também. Então eu entendo que a homossexualidade dela não necessariamente é um estado definitivo. Quando ela tá na presença de um cara que ela sente muita conexão, poderia acontecer. Mas nunca vai acontecer. Na temporada que ela aparece, ela já é revelada lésbica, né? Mas ela teve um relacionamento... Sim, do nada. Mas ela é revelada lésbica. Ela é atendente do sorvete lá junto. Sim, com ele tá. O Steve, ele tá. Naquela temporada, o Steve tá interessado na mina que ele perdeu pro irmão do Will. Como é que é o nome dela? É a Nancy. Nancy, certo? Ah, eu sou péssimo com nomes. Isso aí eu não lembro. A Nancy é a mais magrinha, ela é um dos principais. A Nancy é a que começou namorando com ele, aí trocou ele pelo outro, e aí depois ele voltou a se apaixonar por ela. Então, ele queria ficar com a Nancy. E aí, ele tá nessa relação... Ele meio que não tem olhos pra colega dele, porque ele acha tudo aquilo uma merda e tal, e ele tá focado na Nancy. Quando ele começa a ver ela dessa maneira, é que tem já a revelação de que, então, dessa fruta que você gosta, eu chupo até o caroço. Sim, mas eles têm... mas rola um interesse. A gente pensa que ela tá interessada nele, mas na verdade o plot twist é ela ser lésbica. Voltamos. O plot twist é sempre o mesmo. Voltamos pra série, vamos... Você esperava... Eu não esperava por aquele plot twist. Realmente estava aparecendo que... Não, a Netflix... Você esperava que ela era... E é engraçado, porque quando... Daí ele fala alguma coisa sobre... Não tem uma outra parada nesse plot twist que era tipo... Ela tava querendo saber sobre uma mina que ele tinha ficado na faculdade... Na faculdade, sei lá, na escola. E aí ele achou que ela tinha ciúmes do relacionamento dos dois por causa dele. Eu não tenho certeza. Só que na verdade ele tinha ciúmes por causa da garota. Ela gostava da garota. Eu odeio a terceira temporada, mas o que eu tava querendo dizer é o seguinte: o plot twist da Netflix é sempre o mesmo. A revelação é sempre para um único lado. Eu acho que da mesma maneira que uma pessoa... A gente teve... Cara, esses dias o caso da Luísa Posse, aí ela acabou de entrevista dizer o seguinte: eu não sou mais bissexual. Isso é cura gay? Isso não é cura gay. Isso é uma pessoa cuja jornada prosseguiu e ela sentiu que a partir dali... Isso acontece. Isso rola. E mais do que isso... Me ajuda. Pois não. É mais do que isso, na verdade. Porque no caso de bissexual até poderia acontecer. Mas eu fiz um vídeo sobre uma mina que... Eu conheci ela cantava umas músicas assim, ela era lésbica. Ok. E aí ela falou depois numa entrevista que ela achava que ela não gostava... Tipo, cantora de rock. Era uma cantora mais ou menos de rock, assim. E aí ela falou que ela meio que achava que ela era lésbica porque ela nunca tinha... Tipo, ela colocou na cabeça dela que ela não gostava de homem. Até que ela experimentou um cara e percebeu que ela gostava. Basicamente foi isso. Então... Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Bom, de toda forma... Eu acredito que o Giga tá falando. Vamos ver sobre esses arquétipos novos da cultura woke são rasos. Eles não estão falando demais. Realmente de sexualidade. A lésbica que se descobre não lésbica existe no mundo real, mas nunca vai estar numa série da Netflix. Nunca. A gente tem exemplos agora de vários bom que filmes, você se esforçou agora para entender o que eu estava falando. Feliz a gente tem alguns exemplos de alguns filmes de protagonistas femininas, né? Que o pessoal não está indo para o cinema assistir porque acha que vai ser o mesmo plot
de todas as recentes protagonistas femininas. E tá flopando os filmes. A Bailarina é um filme muito bom, na minha visão. Não sei os meninos aí, como é que vocês acham Bailarina. E ninguém foi assistir. Eu gostei desse filme. Eu gostei. Vamos ouvir o Rodrigo, que ele tá caladinho, sobre essa questão de quebra de expectativa, Rodrigo. Fala um pouquinho aí, você como... Não, então, eu sou editor, né? Então, quando eu tô com o meu roteirista bolando alguma história... então o que a gente vai falar? Vamos falar disso. Aí eu dou mais ou menos alguns elementos que eu quero que conste e deixo a criação na mão dele. E aí ele vai e rascunha ali a primeira coisa. Aí a gente eu vou opinando, vai lapidando, e aí que vai sair o roteiro. E assim, aí sai o roteiro. Depois que o roteiro está pronto, aí vai ter a visão do desenhista, que ele vai enxergar alguma outra coisa dentro do roteiro. E eu gosto sempre de deixar o desenhista meio à vontade para ele mexer em algum elemento ali, entendeu? Porque assim, eu estou bolando uma coisa na minha cabeça. Aí eu passo isso para o roteirista, vai sair uma outra coisa. E aí, quando vem o desenhista, já tem uma terceira visão. E aí a gente vai tentar juntar tudo. Aí que vai sair finalmente aquilo que vai estar ali na revistinha, entendeu? Sim. Então, assim, é um processo, eu vou deixando mais ou menos livre para cada um ir botando o seu elemento, né? Claro que às vezes vem alguma coisa que eu acho que não gostei disso, tira, muda, ou sei lá, uma cena de ação, aconteceu isso recente, era uma pancadaria, aí eu falei, não, eu quero que tenha mais páginas de porrada, entendeu? Aí aumentou o número de páginas. Mas assim, depende muito, esse aí, ó. Depende muito. Cara, ficou incrível. Ficou incrível isso aqui. A porradaria aí foi legal. Por exemplo, aí a gente coloca um clichê. A gente coloca um clichê aí no Doutrinador Dose Tripla, que a gente combinou de colocar. Que é normalmente assim, quando heróis ou personagens principais se encontram a primeira vez, eles caem na porrada. Né? Sempre é isso. Isso é um clichê. Normal. Então a gente botou isso. Mas eu falei assim, não, eu quero que aconteça isso, eu quero que tenha uma piada aqui, e aí a gente foi colocando alguns elementos. Eu pedi também, eu sempre gostei de quadrinho, eu sempre peço para colocar um easter egg meio escondido, depois a gente acaba revelando e tal, mas eu sempre deixo alguma coisa ali que remete a algum outro quadrinho que eu gostei, ou na capa, a gente sempre coloca alguma coisa assim, né? Porque é legal, porque aí você remete a coisas que fizeram sucesso no passado, que você gostou, que é uma coisa já aprovada. Agora, roteiro tem muito jeito de fazer. Por exemplo, eu já li que o roteirista lá daquela série, né, que depois virou filme com Harrison Ford, né, o Fugitivo, que, cara, ele tinha que bolar roteiro direto sobre várias coisas. É um cara fugindo, cara. Como é que... Então, assim, ele falava que ele lia uma notícia no jornal sobre, sei lá, o zoológico fugiu um leão. Cara, ele botava um zoológico nesse episódio e aí o fugitivo ia passar no zoológico, ia ter uma cena com um leão fugindo, né? Estou inventando aqui qualquer coisa. Claro, tipo o monstro da semana, né? O monstro da semana, ele tinha que... Isso, ele tinha que inventar. Não... hoje vai ter jogo Palmeiras e Flamengo na final. Cara, o fugitivo passava pelo estádio, fugia para Lima, sei lá, ele colocava isso, entendeu? Então, isso é um jeito de fazer. Por exemplo, o Luciano. O Luciano, ele começava, ele desenha, né, desenhista, ele desenhava os layouts sem ter a história toda na cabeça. E ele ia fazendo. Aí quando chegava assim, meio que no final, caramba... Aí a gente pegava, sentava, olhava assim, bom, a gente tem que encaixar isso, aí a gente lapidava, aí fazia o fecha-balão, entendeu? Então depende muito, assim, de como... Eu, por exemplo, eu gosto de fazer, por exemplo, no Doutrinador, cada revista meio que uma história fechada, remetendo às outras. Para justamente a pessoa que chegar, nunca viu o Doutrinador, comprou uma primeira revista, ela tem uma história completa ali. Ela consegue... ela funciona sozinha. Ela funciona sozinha. Ela consegue entrar naquela história. Legal, gostei dessa história. Poxa, mas de onde que veio o Doutrinador? Aí vai comprar as outras. Mas não necessariamente, gostei, mas
sei lá, não quer. Aquela história tá lá. Ela não depende do cara ficar comprando várias, né? A gente faz algumas histórias, a gente faz assim. O Dash, por exemplo, é uma pentalogia. Então, o cara, para entender a história toda, ele vai ter que comprar as 5. Então, assim, tem muitas formas de fazer. E, assim, não tem forma correta. O que tem que ser correto é a história ter pé e cabeça. Né? Não tem que ser uma coisa completamente maluca. Tem que ter uma coerência, né? E você juntar os fios, as pontas soltas, porque senão fica uma coisa meio maluca. A gente falando esse negócio do paradigma, né? Foi exatamente o que a gente promoveu na questão a partir do número 2 do Pajé, quando eu criei o José Marinho, que ele não é só porque ele é descendente de uma tribo tamoio que era inimiga histórica dos Goitacá, que é a tribo do Pajé, não é por causa disso que ele é inimigo do Pajé. Ele é um empresário, desmata a floresta, o cara tem um monte de coisa errada, ele tem amigo em Brasília que ajuda ele, policial federal corrupto. Então, o cara é todo errado. Ele é um demônio. O cara é um demônio. Era ele que tinha que ser o Pajé no lugar do Pajé. E aí acontece. A jornada do herói do Pajé acontece exatamente no encontro com o José Marinho. Entendeu? Porque ele é tão ruim, que ele consegue fazer algo que ninguém fez antes. E aí vocês comprem a revista, o pessoal que está aí compra a revista para vocês entenderem. É isso aí, irmão. Inclusive, vamos aproveitar para botar o teu link, botar o link da turma. Pessoal que ainda não conhece o Pajé, por favor, prestigiem o trabalho do Fabiano, que está simplesmente sensacional. Universo HB, Barros está colocando o link para vocês aí, tá bom? Quem ainda não está familiarizado com a obra, por favor, familiarize-se, que palavra difícil, o mais breve possível, tá? Que eu tenho certeza que você vai gostar. É um trampo feito com muito profissionalismo, já há muito tempo e muito carinho, tá bom? Os outros links também, se você puder, Barros, você sempre me ouvindo aí, coloca o Lâmina pra galera. A gente tá chegando a 1 hora de live agora, ó. Lâmina Selvagem tá no Catarse, sempre tem alguma maneira de você participar, de ajudar, de fazer parte desse universo incrível, tá bom? Outro link que o Barros está colocando aí para vocês. Não desperdicem esse momento bacana para fazer parte disso também. E claro, lá no site da Super Prumo, ó, eu tô com ele aqui, ó. Esse é o Destro, acho que é o 1 esse aqui. Volume 1. Esse é o volume 1, tá? Todo o site com 50% de desconto. O cupom é o Black50. Aproveita. Essa não é Black Fraud, né? O pessoal brinca. Essa aí, pô, promoção... Não, essa é promoção mesmo. Essa é real. De acordo com o Rodrigão, acho que é a maior que já rolou, tá? Então, assim... Já rolou mesmo. É o site todo, 50%. E eu tô dando frete grátis também pra galera. Compra acima de R$100. Porra. Caramba, que isso. Isso é uma coisa... tá? Foi uma coisa que a gente tava conversando com o Thiago, né? O Thiago veio pra nos ajudar nisso daí. E o Thiago falou, cara, vocês não colocaram frete. A gente descobriu que deu frete grátis sem usar na publicidade, né? Na primeira campanha. A gente deu frete grátis sem falar que o frete era grátis. Pois é. Cara, mas uma coisa muito legal é que desde que a gente entrou nessa empreitada aí, né? Começar a desbravar o mundo dos quadrinhos também, eu recebi muitos comentários, com certeza o Giga, Tony Alves também, de pessoas falando que nunca leram um quadrinho, mas que essa seria a primeira vez, né? O primeiro contato que essas pessoas teriam com HQs de fato. Sim. E é muito bacana, porque aqui vocês estão vendo, né? Como vocês têm outros projetos de quadrinhos nacionais que já estão em andamento, e é uma boa oportunidade para todas as pessoas que estão tendo contato com os quadrinhos agora pela primeira vez. Cara, deem uma chance para os outros artistas nacionais também, que de repente vocês tomam gosto pela coisa. Isso é uma coisa que a gente espera também conseguir promover com a Nerdola Comics. Fazer com que as pessoas tomem gosto pela leitura, por acompanhar quadrinhos. Porque, cara, todo mundo aqui cresceu lendo quadrinhos, né? Lendo o formatinho da Abril. E a gente sabe como isso molda caráter, mas também como isso é um entretenimento realmente divertido. É uma mídia legal de acompanhar.
mas que acabou se perdendo muito no Brasil. Quer dizer, eu acho que basicamente no Brasil o máximo era o pessoal que acompanhava a Turma da Mônica, né? Uma coisa mais leve, digamos. É uma revistinha bem curtinha para você ler despretensiosamente, mas que dificilmente também você ia se empenhar em acompanhar aquilo, que é diferente de acompanhar as HQs de super-heróis, né? Quando o Nerdola realmente toma gosto pela coisa, que ele vai acompanhando sagas e mais sagas dos seus heróis favoritos. E tomara que a gente consiga resgatar isso. Então, tô falando tudo isso para falar que é uma boa oportunidade para quem tá querendo começar a ler HQ, aproveitar, por exemplo, a promoção ali da Super Prumo, porque 50% de desconto em tudo. De repente você descobre que é uma mídia que você gosta de acompanhar, né? Que por um acaso você ainda não sabia, mas vale muito a pena. E todo mundo aqui, com certeza... E você pode entrar literalmente com o pé direito, né? Afinal, só o nome desse personagem aqui já é destro. São quadrinhos 100% sem lacração, tá bom? Eu recomendo demais porque a minha coleção tá completinha aqui. Tem quase nada para comprar no site da Super Prumo, mas ainda tem um ou outro ali que eu vou conseguir pegar também, tá bom? Nós estamos passando de 1.100 telas acompanhando essa live. Confere a sua curtida. Estamos na metade, mas dá tempo de trazer todo mundo para cá, curta, compartilha, leve esse produto aí para mais pessoas, para que elas possam participar. Sábado à tarde é um pouquinho mais difícil de trazer a turma, tá todo mundo por aí, pela rua, mas estão chegando, fiquem à vontade, tá? Ainda tem jogo, né? Mais tarde. O jogo só é 18 horas. Calma, galera, fiquem aí. Sim, dá tempo de falar muita Giga coisa. que vai ainda. fazer live em cima da hora do jogo, né, Giga? Eu não assisto futebol, tô nem aí com os perus. Eu não tô... Só tá Eu vou sair da live. Eu vou em busca. Vou sair da live. Que isso, corintiano falso, um corintiano safado, falso. É só de batismo, eu não sou praticante, né? Nossa, eu não assisto um jogo faz tanto tempo, bicho. Eu não corintiano não praticante.